noite. Boa noite. Estamos no ambiente terapêutico. Se nós encerrássemos agora às 8h01 os nossos trabalhos e refletíssemos sobre o que foi lido, sobre a prece, e tentássemos nos lembrar da prece maravilhosa que fez a nossa irmã, já teria valido a pena. Se aqui fosse uma reunião de negócios, eu diria, por hoje nós já ganhamos. Não é? Se fosse uma reunião sobre coisas materiais, poderia ser dito, já ganhamos a noite. E obrigado, minha irmã, pelas palavras, que bela prece. Quanta sabedoria em tão rápidas palavras. E dentro dessa perspectiva de ambiente terapêutico, o nosso assunto de hoje, psicoterapia espírita. Começar rapidamente a falar um pouquinho sobre o que significa a palavra psicoterapia. É uma palavra que, na verdade, é a junção de duas palavras. E lá na origem dela, na origem grega, psico seria psique, seria a alma, seria o espírito, seria a mente. Mais ou menos isso. E terapia seria a cura ou processo de cura. Então, se nós juntarmos isso, a palavra bonita, né? Psicoterapia. Processo de cura da alma, da psique, da mente, do espírito. Então, esse é o significado dessa palavra. Em cima dessa palavra, nós vamos trabalhar nesses 30 minutos de trabalho. Na psicologia espírita, a palavra psicoterapia, ela tem um valor muito grande. A psicologia espírita, ela trabalha com a psicologia tradicional, que seria a psicologia comportamentalista, a psicanálise, a psicologia humanística e a transpessoal. Essas são as 4 grandes correntes de psicologia vigentes, né? E a psicologia espírita, ela não descarta nenhuma delas. Ela vem para nos mostrar de uma forma integral como todas essas formas de psicologia podem nos ajudar, colocando nesse processo, nesse caldeirão, onde os mestres lá do passado desenvolveram as suas teses e até hoje elas são colocadas em prática, ela traz a psicologia espírita pontos muito interessantes, como a reencarnação, a pré-existência da nossa alma, a nossa condição de espírito imortal, a condição de uma vida após a morte, a condição das obsessões, das doenças espirituais, mas sem desfazer daquilo que já existe, juntando tudo isso, procurando dar uma visão transpessoal, que se aproxima bastante do conceito da psicologia espírita, onde nós temos nomes que são muito citados, né? Carl Gustav Jung, nós temos Viktor Frankl lá falando da psicossíntese. Então, é um material de estudos muito amplo e que está aliado a quê, basicamente?
ao tripé que forma o Espiritismo. Como é que funciona o Espiritismo? Ele funciona no tripé, que ele é uma religião, ele é uma ciência e ele é uma filosofia. E a psicologia ela entra ali na parte da ciência, onde nós temos também a parte da medicina espírita. Hoje temos, inclusive, no Brasil, quase todo o Brasil, tem a Associação Médica Espírita de São Paulo, que é muito forte. Eu vi agora recentemente uma palestra agora que tinha do Piauí, né? Tem em vários estados. Inclusive, esses médicos trabalhando a medicina tradicional aliada à medicina espírita. Há conceitos que já foram colocados para nós por amigos espirituais, por espíritos que já passaram por esse planeta e já até trabalharam com um médico, como é o caso do André Luiz, e pôde trabalhar com um médico lá no plano espiritual, falando sobre a glândula pineal, a importância dela, e falando sobre as questões obsessivas, da manipulação de energias, do fluido magnético, daquilo que muitas vezes nós acharíamos que foi dito que eram milagres, e na verdade são nada mais nada menos que energias postas em movimento, manipuladas e utilizadas para o bem. Então todo esse processo envolve a medicina, a ciência espírita, que está alicerçada também na medicina e na psicologia. Essa é a nossa introdução. E agora vamos pensar, aonde que entra essa psicoterapia no centro espírita? Tem psicoterapia no centro espírita? Lembrando, né? Psique, psico, a mente, terapia, cura. Onde que entra a cura da mente? Onde que entra a cura da alma? Levando em consideração também que as nossas doenças físicas, elas começam no nosso psique, começam na nossa mente, começa na nossa alma. Somos nós que a geramos, de alguma forma. Será que no centro espírita tem a psicoterapia? Aonde nós identificamos? A palestra é uma forma, a palestra espírita é uma forma de psicoterapia. Aqui na casa e nas milhares de casas espíritas, tem estudo das obras, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, enfim, em dias alternados, em grupos se estuda as obras que são basilares da doutrina espírita. Isso é uma forma de psicoterapia. Um grupo se reúne, lê sobre a liderança de alguém que já tem uma experiência, que já estudou, que já passou por grupos de estudo, que alguém está preparado para dar luz às dúvidas e falar sobre questões pedagogicamente colocadas e das obras basilares. Isso também é uma forma de psicoterapia. O atendimento fraterno, aquele atendimento que quando a gente vai numa casa espírita a gente tem, que alguém conversa com a gente, que alguém acima de tudo nos escuta, nos acolhe, nos envolve, nos orienta, nos direciona, mas acima de tudo nos escuta. É uma psicoterapia também. E dando continuidade, então, a essa conversa inicial, é importante esclarecer que para que haja uma terapia, basicamente tem que ter algumas regrinhas básicas do tipo, é preciso ter uma constância, é preciso ter uma continuidade, né? Para que haja um processo de cura, porque o nome é processo de cura. Processo de cura. É a mesma coisa, sempre dou esse exemplo quando você faz uma dieta. Não existe dieta de um dia, né? A dieta, ela geralmente demora vários dias, vários meses, e ela tem um objetivo principal de mudar um hábito seu. Porque se você faz uma dieta por 6 meses e depois volta a fazer tudo que você fazia antes, você não vai ter os resultados que você queria, né? Então, para ser uma terapia, é preciso que ela esteja dentro de um processo. E vir semanalmente
numa casa espírita, ouvir uma palestra é uma psicoterapia? Já é uma psicoterapia. Né? Nós vamos ver então o que a nossa veneranda, a nossa irmã maior, Joana de Ângeles, iluminada Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, ela é a grande responsável por essa formulação dessa psicologia espírita, né? E ela tem uma obra que são 16 volumes, são 16 livros que ela escreveu desde os anos 90 até pouco tempo atrás. São 16 obras que falam sobre a psicologia espírita. E vamos ver então o que tem. Eu fiz uma pesquisa aqui e o que tem nessas obras sobre a psicoterapia. Falando sobre essa palavra psicoterapia, né? A psicoterapia constitui instrumento seguro para a recuperação de valores no paciente e a libertação dos traumas profundos que remanescem do pretérito, assim como das injunções penosas da hereditariedade, da vida perinatal, do convívio familiar, que se encontram impulsos nesses impositivos estabelecidos pela evolução. E o que quer dizer isso aqui? Isso aqui está no volume 12, no livro chamado Triunfo Pessoal, lá da Joana de Ângeles, tá? Então, a psicoterapia, ela fala que é um instrumento seguro para a recuperação de valores no paciente, na pessoa, em todos nós, né? Para a libertação dos traumas profundos que vem lá do nosso passado. Todos nós temos traumas. O mais fácil de se entender um trauma é quando você vê alguém, ou até já passou por isso, quebrou uma perna. Isso é um trauma, né? Há uma descontinuidade óssea, quebrou. Uma fratura, uma ruptura. Esse é aquele que a gente vê. E todos nós temos traumas que vêm de vidas passadas, que vem da nossa infância, que vem de momentos que nós vivemos e que nós não temos consciência deles, porque eles estão no nosso inconsciente. A psicoterapia ajuda a buscar, a encontrar essas rupturas, essas fraturas que nós temos. Daí, com o conhecimento que a gente tem, com o conhecimento que a gente adquire, com a nossa maturidade de hoje, poder olhar para essa fratura psicológica e ressignificá-la. Com maturidade, entendê-la. E daí sim poder trabalhar no processo de cura. E é importante também, há um costume assim, né, que todos que vêm a uma casa espírita, enfim, sempre tem aquela ideia assim que tudo é da vida passada, tudo aconteceu, é um espírito que está me obsediando, o que eu estou fazendo para pagar? Não é bem assim, né? Por isso que a psicologia espírita, ela não exclui as outras formas de psicologia. Porque há sim questões que nós temos que têm a ver com a nossa infância, e que não tem a ver com vida passada, e que não tem a ver com espírito obsessor, né? Há questões que são dessa ordem, dessa grandeza. E muitas das situações que nós temos, que nós estamos vivendo, foram momentos infelizes e dívidas que contraímos em existências anteriores. E daí você vem para pagar? Não é assim, não vem para pagar. Seria mais fácil se fosse dente por dente, olho por olho, seria mais fácil, seria assim. Seria mais fácil, mas não é assim não. Não é assim não. Primeiro que Deus não é mau, Deus não é punitivo. O
nosso Deus, que os espíritos amigos nos instruem, nos orientam através das obras, é um Deus piedoso, é um Deus bom. E se se nós cometemos uma falha lá no passado, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, acima de tudo, tentar repará-la de alguma forma e aprender que não devemos mais cometê-la. É um processo pedagógico, é um processo de aprendizagem. Aí entra também o arrependimento, né? Há aqueles que pregam que se arrependeu, está tudo certo, né? E a gente vê de uma forma um pouquinho diferente. Se arrependeu, é o início do processo. Agora vamos trabalhar para não repetirmos e para repararmos aquilo que fizemos de errado. Daí lá no volume 15, no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, ela vai falar o seguinte: a legítima psicoterapia objetiva conduzir o indivíduo ao redescobrimento da sua realidade. Olha que interessante isso. Da sua origem espiritual, da finalidade existencial. Quanta gente anda sem finalidade nessa vida, né? Esse tal de vazio existencial, esse não entender para que serve, para o que está aqui. Hoje se fala muito disso. Então, a legítima psicoterapia objetiva também, além desse entendimento da finalidade existencial, entender o seu futuro imortal, que se transformam em alicerces de segurança para lutas contínuas, evitando, olha que importante, a projeção dos seus conflitos nos outros, assumindo a culpa e liberando-a do inconsciente, que ali está, a culpa, ela está no nosso inconsciente. O sentimento de rejeição, de ódio, de raiva, de rancor, de culpa, está no nosso inconsciente, ou por ações de vidas pretéritas, ou por alguma questão até dessa vida mesmo, e ela está lá. E como que ela está? Está em forma de sombra. Daí fala aqui em sombra, e está sublinhada a palavra sombra. Sombra é um conceito de Jung, que são aquelas questões que estão lá, guardadas dentro da nossa mente, questões que nós não conseguimos resolver, questões que foram as grandes dificuldades da nossa vida e que nos impedem de ver a luz, né? Nos impedem de nos aproximarmos de luz, porque está lá dentro o ódio, a rejeição, a inveja, a dor. E com uma devida psicoterapia, o que acontece com essa sombra? Ela se transforma em luz, porque você identifica aquilo que tem de ruim, que está te incomodando, que é uma doença, e para de projetar isso no outro. E quando eu falo em projetar, não é uma projeção consciente, é inconsciente. Você de repente tem um ódio que você não sabe explicar de determinadas grupos de pessoas, ou determinadas pessoas, ou de determinada atitude de alguém da sua família, e realmente você tem um ódio daquilo, porque aquilo está em determinados momentos, né? Em determinadas ocasiões, é algo que está dentro de você. Não tudo que você não gosta é uma projeção daquilo que está dentro de você, não é assim, mas há uma quantidade de situações que é assim, você projeta aquilo porque você nem sabe que está dentro de você. Em uma devida psicoterapia que ajuda a ver, a enxergar, nos ajuda a enxergar as nossas falhas, as nossas sombras e caminhar nos processos de transformá-las em luz. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, lá no volume 5 do livro O Ser Consciente, da Joana de Ângeles, pelo nosso grande Divaldo Pereira Franco, fala o seguinte: olha que bacana, psicoterapia espírita. Na psicoterapia espírita, o conhecimento da sobrevivência e do interrelacionamento entre os seres das duas esferas, né, da esfera encarnado e desencarnado. Existem seres que estão desencarnados, que são os espíritos, e existe
inter-relacionamento entre nós e eles. Física espiritual oferece processos liberativos centrados sempre na transformação moral do paciente. Aqui fala paciente porque está falando de psicologia, né? Então, quando você entende esse relacionamento que nós temos com o mundo espiritual, nós vamos ter então recursos para a nossa transformação moral e para o nosso melhoramento. A nossa renovação interior e as ações edificantes que facultam o discernimento entre o bem e o mal, propiciando a transferência para um nível superior, no qual se torna inacessível a indução perversa. Então, através do conhecimento, através do aperfeiçoamento moral, porque não adianta só conhecer e não colocar em prática. Então, primeiro vem a psicoterapia através do estudo, através de palestra, e nós conhecemos. Ao conhecermos, nós começamos a nos modificar. Nós começamos a ter um crescimento moral, nós começamos a combater o bom combate, combater as nossas fraquezas, as nossas tendências maléficas. E isso nos eleva de nível. Por quê? Porque nós somos estações de rádio. Nós somos como estações de rádio. E temos uma frequência. Como é que eu faço para melhorar, para ficar numa frequência maior? Através do meu melhoramento moral, do meu aperfeiçoamento, do meu processo de renovação, de melhoramento como ser. Eu atinjo outras frequências. E a frequência está lá. Ela não vai descer até você, você tem que subir até ela. Através do teu aperfeiçoamento. E daí a indução perversa. Aqueles espíritos zombeteiros, espíritos que são irmãos nossos, que ainda não atingiram um determinado grau de evolução, eles não conseguem sintonizar com a gente. Então a influência maléfica deles não chega aonde nós estamos. Da mesma forma hoje, como nós não conseguimos chegar aos arcanjos, aos anjos, nós não conseguimos, porque nós ainda somos pequenos. Mas com o nosso trabalho e com o trabalho de cada ser, inevitavelmente, fatalmente, o homem nasceu para ser luminoso, para ter luz, para ser um arcanjo, para ser feliz. Claro que uns irão a passos de tartaruga, né? Outros vão um pouquinho mais rapidinho assim. E daí nós temos o livre-arbítrio para escolher a velocidade com que nós vamos atingir esse ser luminoso, esse ser luz. Aqui no planeta Terra teve um ser luminoso, chamado Jesus Cristo. Ele foi o ser que atingiu o estado luminoso, que é o estado de luz total. Né? Ok. Então, continuando, dentro dessa pesquisa, vejam que, para encerrarmos aqui, esses últimos 5 minutinhos da nossa psicoterapia, e aí alguém poderia pensar, mas será que eu consigo fazer psicoterapia em casa? Será que dá? Será que dá para fazer psicoterapia em casa? Porque vindo do centro espírita nós já descobrimos que dá. Né? Tem os grupos de estudo, através da psicoterapia de grupo, do discernimento, do conhecimento, através da palestra, já através do atendimento fraterno. E é possível, e em casa é possível fazer psicoterapia? Vamos ver o que diz aqui no volume 11 de Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse livro tem 200 páginas, esse livro. O total ali dá mais de 2.000 páginas, juntando todos os livros. Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, o que ela fala? Sobre qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o testamento de Jesus, né? Que é o Evangelho,
é o mais belo poema de esperanças e consolações que se tem notícia. O mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. O Evangelho de Jesus. É precioso tratado de psicoterapia contemporânea. Está escrito aqui, foi o que a Joana de Ângeles falou. Que o Evangelho, né, e dos Espíritos e dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea. Estamos falando sobre psicoterapia. Para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Podemos levar esse evangelho para casa? Eu acho que podemos. Eu tenho um dia específico que eu faço o evangelho em casa, já há muitos anos. Muitos anos. Quanto tempo precisa para fazer o evangelho em casa? O que é preciso? 1 horinha, tá bom? Bem, eu faço em 15 minutos. 15 minutos o evangelho que eu faço em casa. O que tem que fazer? Tem que ter uma mesa branca, tem que ter isso, tem que ter uma mesa, ou nenhuma mesa, 2 cadeiras, um espaço, um horário específico. Lembra que a gente falou de terapia, que tem que ter sequência, que tem que ter uma certa disciplina? Então, eu pego uma paginazinha aqui do Evangelho. Primeiro eu faço uma oração, peço um apoio dos meus amigos espirituais, rezo um Pai Nosso. Pode ser uma oração tipo o que foi falado aqui no início, lembra que foi falado aqui no início? Uma oração simples. Leio 1 ou 2 paginazinhas. Depois faço uma oração de encerramento e pronto. Só isso. Pode ser feito em casa. Escolham um dia e façam isso e vocês vão ver. E o bacana é falar para quem não faz fazer, sendo que eu faço, sendo que o senhor Altamiro faz, sendo que o pessoal que está aqui há mais tempo também faz. Façam isso em casa e verão como esse tratado de psicoterapia, o Evangelho, à luz da doutrina espírita, vai modificar a vida dos senhores. Mas será que eu tenho disciplina para isso? Temos, né? 15 minutos. Tem um problema, lá na minha casa é muito barulhento e as pessoas não gostam de religião ou são de outra religião, mas deve ter um espacinho lá no teu quarto. Em algum lugar tem. Não precisa ter um grupo de pessoas. Já fiz muitas vezes sozinho. Hoje faz eu, a minha mulher e o meu filho. Meu filho tem 9 anos, desde que ele nasceu, ele faz. Tem uma oraçãozinha lá, que é o Salmo 23, que ele decorou, que ele sempre recita durante o Evangelho. Ele gosta de participar dele, ele participa dessa forma. Bem simples, não tem nada de... Não existe algo de fantástico, que vai sentir coisas. Não. É para ler. Daí, depois de ler, faz um comentáriozinho. No começo a gente não sabe comentar muito. Faz um comentário pequenininho de uma frase. Terminou de ler. Olha, eu acho que isso é isso, mais isso. Depois os comentários vão aumentando e pronto. A partir do momento que se faz isso, a espiritualidade cria um vínculo e um grupo, através do seu anjo de guarda, através das entidades que nos acompanham, um grupo de espíritos amigos estará todos os evangelhos na casa dos senhores. Eles formam um vínculo. Eles têm como missão lá em cima vir ali naquele evangelho para te ouvir, para te ajudar, para te amparar. É a psicoterapia feita em casa. E para finalizar, vou dizer o seguinte, que eu sempre faço em casa. Mês passado eu estava viajando, estava bastante longe, domingo à noite que eu faço,
porque domingo à noite eu não assisto televisão e não assisto aquele programa que a gente já assistiu durante 10, 20, 30 anos, a vida inteira, aquele programa de notícias que não me acrescentou em nada, e eu estou já uns 10 anos sem ver esse programa, e eu duvido que quem assiste saiba muito mais que eu sobre qualquer tipo de assunto, porque são programas que não, noticiários que não acrescentam em nada. Então eu estava longe, estava viajando, estava com um grupo de amigos, nós estávamos jantando, eu peguei e disse, com licença, eu vou me retirar até ali num espaço ali, e eu vou fazer uma videochamada para minha mulher e meu filho, uns 5 minutinhos, só para dar um tchau, para dar um oi para eles. Ah, tudo bem. No horário, fui lá, oi meus amores, papai está aqui pronto, oi meu amor, estou aqui pronto, pode iniciar o evangelho. Eles aqui em casa, eu lá em outro estado, e eles fazendo o evangelho, e eu participei através do celular, utilizando um pouquinho diferente, né? Mas participei, e estava longe e participei. Então, a psicoterapia pode ser feita em casa também. Muito obrigado, meus irmãos. Me perdoem se eu falei alguma coisa que não ficou muito clara. Qualquer dúvida depois é só falar com o senhor Altamiro, que ele sabe bastante. E ele pode nos esclarecer, nos ensinar. E que a paz esteja com